Olá, segundo ano C, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do ano de 2021, segundo ano C. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a lei dos senos. A gente estava trabalhando com o triângulo retângulo, aquele triângulo que tem o ângulo de 90 graus. Mas agora a gente vai trabalhar com um triângulo que não tem ângulo de 90 graus. A gente chama ele de triângulo qualquer, ó. Ele é um triângulo qualquer, não tem ângulo de 90. Então, não posso usar o teorema de Pitágoras, que tem a hipotenusa, nem o seno, que é cateto oposto pela hipotenusa, porque esse triângulo aqui não tem hipotenusa, porque ele não tem ângulo de 90 graus. Então, vamos supor que esse triângulo aqui, ó, tivesse esse ângulo B valendo 40, ó, que é um ângulo comum. Esse ângulo B, ele corresponde a esse lado que é oposto a ele, ó. Então, eu chamo aqui de lado B, ó, tá? Vou usar a cor verde. Eu também poderia dizer que, então, esse ângulo... Vamos supor, então, que esse ângulo C valesse 35 graus. Então, esse é o meu ângulo C, que eu uso sempre letra maiúscula, e o lado correspondente a ele é sempre o oposto, tá vendo? Então, quanto vai valer o meu ângulo A? Bom, se eu já tenho 40 mais 35, me dá 75. Quanto que tá faltando para 180, ó? Né? Quanto que falta? É só fazer, quem tem dúvida, 180 tira 75, que no caso vai dar 105. Quer dizer, então, que esse ângulo A, ó, vale 105. Ele chama de obtuso, ele é um ângulo grande. Então, no caso aqui, é o ângulo A, então, o lado correspondente é esse aqui, que seria meu lado A. Então, ele é um triângulo qualquer. Nem sempre é necessário encontrar o valor do terceiro ângulo, somente às vezes. Em todos os triângulos, somando os três ângulos, tem que dar 180. Não pode dar 181, nem 179, tá bom? Tem que ser certinho. Nem número decimal, não pode dar 179,9. Não, 180, ok? Então, eu tenho aqui um triângulo de lado ângulo 40 e ângulo 30. E ele também me dá mais informações que eu esqueci de colocar. Ele fala que aqui é x e aqui é 10, tá? Eu que tinha esquecido de colocar. A fórmula da lei dos senos é essa, ó. A seno de A, B seno de B, C seno de C. A gente nunca vai trabalhar com os três. Ou só trabalha com A igual a B, ou só trabalha com B igual a C, ou só trabalha com A e C. Porque não existe uma conta com duas igualdades, tá? Então, eu preciso de dois. Então, eu preciso ter dois ângulos e dois lados. No caso, eu não sei um lado, eu vou descobrir, tá? E ângulo é fácil de descobrir, então a gente sempre vai descobrir o valor de um lado, tá bom? Vai ser sempre assim. Então, quando que eu sei que eu não vou usar a lei dos senos? Porque não tem ângulo de 90. E eu vou saber sempre dois lados. Então, vamos lá? Então, eu vou identificar quem é o A aqui. Eu vou chamar esse ângulo de 40 de A, tá bom? Ó, vou chamar ele de A, ó. Então, vou chamar o meu 10 de A. E vou chamar esse ângulo de 30, que eu vou chamar ele de B. Então, o meu x vai ser o meu b para eu poder usar essa parte da conta aqui. A não ser que o triângulo fale para você que aqui é C. Senão, a gente pode chamar sempre de A e B. Então, eu vou usar assim. A seno de A igual a B seno de B. Você não pode colocar o ângulo no lugar do lado na fórmula, porque fica errado, tá bom? Letra minúscula para lado, letra maiúscula para ângulo. Então, eu não posso pôr esse 30 no lugar do B. O 30 é o ângulo. Fiquem atentos, vou seguir aqui na frente para eu ter mais espaço. Então, quem é o meu A? É o 10, então eu vou substituir, tá vendo? Ó, 10. Quem é o ângulo A? 40, então eu vou pôr seno de 40. Quem é o B? É o X. E quem é o seno de B? É seno de 30.
Lembra que na aula anterior eu trabalhei com essa tabelinha aqui, ó. Vocês precisam memorizar e saber esses valores do seno de 30, 45 e 60, do cosseno e da tangente. Mas agora a gente vai trabalhar apenas com o seno. Eu não tenho do 40, mas se você pegar a sua calculadora, tá? Ó, pega lá na minha calculadora aqui do celular, quando eu viro ela e deixo na horizontal, tem a tecla sim. Daí eu digito 40 e igual aparece o valor para mim, que no caso é 0,64, tá? Então eu vou anotar esse dado aqui para mim, ó. Seno de 40 igual a 0,64. No dia do Enem, vocês não vão ter calculadora, então eles têm que dar essa informação para vocês. Então agora eu vou continuando aqui, ó. 10, seno de 40, que é 0,64, o x, e o seno de 30 é meio, não é, ó? Seno de 30 é meio, e meio é 0,5, ó. Então, eu vou colocar aqui, para ficar trabalhando com o número decimal. Eu posso fazer multiplicação cruzada, ó. Então, eu começo pelo x. Continuando aqui, ó. Então, vai ficar 0,64x, que é igual 10 vezes 0,5 vai dar 5. E agora, para finalizar aqui, eu vou ficar assim, x igual a 5 dividido por 0,64, porque esse 0,64 vem dividindo. Fazendo a divisão, vai dar 7,81 metros. Descobri aqui o meu exercício. Esse é um dos mais simples, viu, pessoal? Eu vou para um outro agora que é um pouco mais complexo. Vou até pegar um livro aqui, que são aqueles que caem no Enem. Doidão. Então, vamos lá, ó. Por exemplo, aqui, ó, esse, tá vendo? Tem um lago, tem o ponto A, o ponto B e o ponto C. Aí tem toda essa história que a gente precisa ler e ir colocando as informações no desenho para poder desenvolver. Então, ele fala, 2 pontos A e B estão localizados na margem de um lago, conforme mostra a figura, A e B. Para calcular a distância entre esses pontos, então ele quer calcular a distância entre o A e o B. Um topógrafo caminhou em linha reta 250 metros a partir de A até um ponto C. Então, ele andou de A até o ponto C aqui, ó, tá vendo? Daí vai ajeitando aqui. Então, eu vou colocar... Deixa eu terminar de ler, depois eu coloco lá no desenho. Com a medida do ângulo BAC igual a 75. Então, esse ângulo A, ó, vale 75, que já tá aqui. Depois, mediu o ângulo C, obtendo 60. Tá aqui, tá vendo? Com esses dados, obteve a distância AB. Qual é essa distância? Ele disse que o topógrafo conseguiu, então ele pergunta pra gente quanto é. Então, vamos lá. Então, vou colocar as informações aqui. Então, ele disse assim, que esse ângulo A vale 75, ó. E disse que ele andou em linha reta 250 metros. Ele disse que quando chegou lá no C, ele mediu 60. Aí ele fala assim que com isso ele conseguiu achar a medida de A até B, que eu vou chamar de X. Quanto que é? Esse é aquele caso que a gente precisa descobrir a medida do terceiro ângulo. Vamos analisar então aqui? Então, e outra coisa, ele já está falando quem é o A, quem é o C e quem é o B. Por que eu preciso descobrir esse terceiro ângulo? Porque eu tenho esse 250 que corresponde ao lado B aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou ter que trabalhar com esse 250. Então, obrigatoriamente, eu preciso saber. Eu vou até mudar de cor, ó. Vou pegar aqui um roxo. Esse 250 seria o meu Bzinho. Então, eu preciso descobrir o meu ângulo B. Então, o livro deu esses 60 para a gente descobrir, tá vendo? Então, vamos lá, ó. Então, a gente vai descobrir, se eu tenho 75 e tenho 60, somando dá 135. Quanto que falta para 180? 180 tira 135. Quanto que falta, então? 45 graus. Quer dizer, então, que esse ângulo B mede 45 graus. Vamos lá, então? Resolvendo ele. Agora, vamos analisar qual eu vou usar. Eu vou usar B
com A, ou eu vou usar B com C, ou eu vou usar A com C. Olha só, pessoal. Aí é que ficou a dificuldade, ó. Então, eu resolvi um fácil para agora resolver um difícil. Eu preciso achar o X, e o X é correspondente do C, ó. Então, eu tenho que obrigatoriamente trabalhar com o X e o C, porque nesse caso, vou pegar outra cor aqui, deixa eu pegar um rosa para destacar. Esse X, ó, ele está sendo correspondido aqui, ó. Então, eu preciso trabalhar com C. Então, eu vou ter que trabalhar com o C e o seno de C. E eu também tenho que trabalhar com o B, seno de B. Então, quer dizer que eu não vou usar o A, tá vendo? O A estava aqui para me ajudar a achar o B, mas ele não vai entrar na conta. Tá vendo? Eu não estou usando o A, eu estou usando C e B, porque o X estava no lado C. E o ângulo C vale 60, então é assim que eu vou fazer a conta. Então, agora eu vou ter que substituir. Então, o C é o meu X, o ângulo C é 60, o B é o 250 e o ângulo B é 45. Olha que beleza, a gente conhece o seno de 60 e o seno de 45. E esse exercício vai me obrigar a usar esses valores da tabelinha. Vamos lá? Então, vamos lá, substituindo aqui, ó, continuando. X, então agora quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, ó. Deixa o 250. Quem que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, ó. Nossa, meu Deus do céu, olha que conta doida que ficou aqui. Quando acontecer assim, de ficar frações aqui e os denominadores forem iguais, nós podemos anular. Pode jogar fora se forem iguais, tá? Só pode fazer isso se eles forem iguais. Aí ficou uma continha simples, ó. Então vamos para multiplicação cruzada, ó. X vezes raiz de 2. Vou continuar a conta aqui, ó, que eu preciso de espaço. X vezes raiz de 2 fica raiz de 2, x. Raiz de 3 vezes 250. 250 raiz de 3. Não pode multiplicar o 250 pelo 3, porque ele não está dentro da raiz, então ele continua fora, tá bom? Assim como o x também está fora da raiz. Agora eu vou fazer com essa raiz de 2 a mesma coisa que eu fiz com aquele outro exercício que tinha o 0,64, ó. Eu não trouxe ele para cá dividindo, eu vou fazer a mesma coisa com essa raiz de 2. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a 250 dividido por raiz de 2. Não pode deixar a conta assim, a gente vai fazer a racionalização, que a gente aprendeu lá no 9º ano e ninguém mais lembra. Toda vez que fica uma raiz no denominador, eu preciso dar um jeito de eliminar. Então, eu vou multiplicar a parte de cima e a parte de baixo pela mesma raiz que está no denominador. E vocês vão ver a mágica acontecer. 250 continua para o lado de fora e raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Porque como os dois estão na raiz, eu posso multiplicar. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. E a raiz de 4 dá para calcular, ó. Porque o meu objetivo era eliminar a raiz do denominador. E a raiz quadrada de 4 é 2. E agora eu posso dividir o 250 por 2, porque fração é divisão. Então, vai dar 125 raiz de 6. A conta acabou aqui. Lá no Enem, provavelmente a conta acabaria aqui. Ou ele fala para você quanto é a raiz de 6. Ele pode te dar essa informação. Então, ele pode falar assim para você. Vai ter uma informação lá no cantinho escrito assim: use raiz de 6 igual a 2,4. Porque ninguém é obrigado a saber a raiz de número que não dá para calcular. A gente tem que saber quanto que é a raiz quadrada do 4. A gente precisa saber quanto que... Deixa eu colocar aqui, ó. A raiz quadrada do 100 é 10, a raiz quadrada do 25 é 5, mas a raiz quadrada de número irracional não dá. Então, ele pode te dar essa informação. Se ele te der, aí você vem aqui e faz 125,
125 vezes 2,4. Se você fizer essa conta, vai dar 300. Olha que bonitinho. 300 metros, tá vendo? E encontramos aqui o resultado. Então, assim, é uma curiosidade que eu fiz até o fim. Eu fiz o exercício mais difícil, que é uma história real, um lago com 3 pontos. A gente precisou achar o terceiro ângulo, jogar na fórmula, trabalhar com raiz, simplificar, racionalizar, calcular a raiz, dividir. É claro que se você tem calculadora é muito mais fácil, mas é um dos exercícios mais difíceis que eles podem colocar lá para cobrar de vocês, e essa pode ser a sua vaga para uma universidade, para a faculdade de medicina, né? Já pensou que legal? Então tá aí, pessoal, vou deixar 2 exercícios para vocês resolverem. Tentem fazer, tá bom? Nem que seja tudo errado, tenta descobrir quem é o A, quem é o B, quem é o C, joga na fórmula, depois tem vídeo de correção, daí vocês arrumam, tá? Vamos lá, vou aguardar os resultados de vocês. Até a próxima!